Vamos começar com uma leitura bíblica de Mateus 24, que vai ser o assunto do nosso estudo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável de desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou Elo aí, Elo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saias. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse
A que hora viria o ladrão? Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidas, o Filho do Homem virá. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra que ensina sabedoria a quem entende, e assim crescemos em nosso entendimento e também em nossa fé. Estamos diante de um texto difícil, tu o sabes, difícil não porque o teu Espírito faltou clareza, mas porque nossas próprias mentes, caídas e afetadas também por nossa cultura e nossos pressupostos, têm dificuldade de compreender coisas da tua palavra. Ilumine então as nossas mentes, abre os nossos olhos para compreender as maravilhas e as verdades da tua palavra. Isto pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, estamos diante de um dos textos mais controversos da Bíblia, ao lado talvez do livro de Apocalipse. Eu quero dizer logo no início que tem homens piedosos, servos de Deus, também santos e mártires ao longo dos séculos, o presbítero Fernando vai falar deles, que discordaram sobre esse texto, tomaram opiniões diferentes. Então, é necessário uma certa humildade e uma certa caridade aos nossos irmãos que talvez discordam conosco sobre detalhes desse texto. Ao mesmo tempo, nós não devemos, por isso, deixar de buscar entender. Não, tem tantas opiniões por aí, então vamos só deixar isso para lá e não estudar esse texto. Não faz parte da Bíblia. Cristo falou essas palavras e falou para nosso bem, para nós crescermos em nossa fé. Então, como sempre, com todas as Escrituras, nós devemos buscar entender e entender em seus próprios termos, deixando a Escritura explicar a Escritura. Vocês talvez lembram de alguns meses atrás, a gente fez o primeiro estudo sobre Apocalipse, ou sobre escatologia em geral, e eu descrevi as 4 posições. Eu vou só mencionar os nomes nessa palestra, mas não vou trabalhar muito. Os futuristas, que acreditam que tudo em Mateus 24 e também Apocalipse vai lá para o futuro, vai acontecer ainda. Os historicistas, que dizem que está acontecendo ao longo da história, aos poucos. Idealistas, que dizem são ideias aqui, ou conceitos que sempre se repetem ao longo da história. E preteristas, que é a visão que eu vou defender hoje, que Mateus 24 fala sobre eventos que estão hoje em nosso passado, que já aconteceram. Por que eu tomo essa posição, visão geral? Primeiro, veja a pergunta que os discípulos fizeram, em versículo 3. Quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não está entrando ainda no material do papel, não se preocupa não. Então, fizeram essa pergunta sobre o quê? Sobre a destruição do templo, que Jesus acabou de falar. Então, isso me empurra no sentido que Cristo está falando sobre aquilo que ele falou desde o início do capítulo, que os discípulos perguntaram quando é que vai acontecer. Um segundo fator que me empurra para preterismo é versículo 34. Cristo diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Cristo parece fechar a linha de tempo nessa geração. E também outras referências dentro deste texto que mostram que se refere a eventos daquele lugar e daquela época. Foge para os montes de Judeia e vamos ver vários outros fatores. Agora, isso apresenta certas dificuldades. Se você vai dizer isso é passado, então você também tem que tratar alguns versículos difíceis. Versículos 29 a 31 especialmente. O sol escurecendo, a lua, as estrelas caindo do céu. O que é isso? As tribos da terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Como é que isso foi no passado? E ele enviará seus anjos com som de trombeta, recolherão seus eleitos. Tem dificuldades. E você pode entender por que tem essas duas posições. Alguns dizendo é passado, outros dizendo não, ainda é futuro. E por isso também é um dos textos preferidos dos ateus e céticos. Se você debate com um cético que conhece bem a palavra, ele vai logo para Mateus 24. Jesus é falso profeta. Jesus claramente diz, vai acontecer nessa geração, que ele volta e que terá o fim do mundo, e ele não voltou. E o mundo continua até hoje. Então isso só de introdução. Ao estudar Mateus 24, é importantíssimo lembrar que tem textos paralelos. Agora estamos entrando na planilha. Eu vou pedir que
algumas pessoas pudessem manter suas Bíblias abertas a esses textos paralelos. Então, vou escolher ou procurar um voluntário. Alguém pode manter sua Bíblia aberta em Marcos 13? Alguém ainda tem Bíblia física? Tá todo mundo com o celular, né? Pode ser, Marcos 13, pelo menos manter de referência e tenta ir acompanhando. Se você nota alguma coisa diferente, fica à vontade de levantar a mão e dizer, tem uma coisa diferente aqui em Marcos. Marcos 13. Segundo é Lucas 17, versículos 20 a 37. Lucas 17, 20 a 37. Alguém pode ir? Eu posso abrir, pastor? Pode? Pronto. E o último é Lucas 21. André? Certo? Ok. Então, vocês podem acompanhar a leitura em Mateus 24, olhando os textos paralelos, que um texto informa outro. É a bênção, a vantagem de ter 3 evangelhos sinóticos e ainda João. Então, complementem um ao outro, informam um ao outro. Sim. Lucas 21 é o texto todo? Lucas 21 é o texto todo. Já está caindo na prova, né? Já cai na prova. Então, vamos lá. Devemos começar com o contexto. Versos 1 a 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo que os discípulos estavam mostrando é o templo de Herodes. Foi construído algumas décadas antes que Cristo nasceu, que começou a construção, e na verdade até esse momento não havia terminado completamente a construção. Era uma obra muito grande, muito majestosa. Tácito, o historiador romano Tácito, fala do templo de Herodes como famoso além de todas as obras dos homens. Impressionante para Tácito, morando lá em Roma, vendo o Coliseu e tudo mais. Diz, o templo lá em Jerusalém é a maravilha da construção dos homens. Outro historiador chama o templo uma montanha de mármore e ouro. É muito maior, muito mais majestoso do que o templo de Salomão. Nem se compara. O templo de Salomão era pequenininho em comparação com o templo de Herodes. Como foi construído em cima da montanha? Tem uma pequena imagem aí para vocês, não sei, está muito escuro. Herodes primeiro construiu uma enorme plataforma chamada Monte do Templo. Então o templo foi construído em Monte Moriá, é o nome da montanha. Ele construiu uma grande plataforma onde colocar o templo. Tamanho mais ou menos 30 campos de futebol. Então, imagine, o negócio é enorme. Os muros que cercavam essa plataforma eram muito impressionantes. Até 45 metros de altura do fundamento para o topo. E as pedras do muro pesavam centenas de toneladas. Algumas pedras chegando 600 toneladas. Imagina o tamanho dessa pedra. É o mesmo mistério que a gente tem quando pensa na construção dos pirâmides do Egito. Como é que levaram essas pedras tão grandes, tão enormes? As colunas também, não sei se dá para ver ali na imagem colunas, talvez não dá. Tem umas partes cheias de coluna. Essas colunas precisavam 3 adultos para cercar, segurando as mãos, então a espessura muito grande, e todas construídas de uma pedra única, do chão para em cima, uma pedra única, desse tamanho, bem alto, e tem uma parte do templo que era chamada uma floresta de colunas, enorme, coluna após coluna. E justamente lá onde os vendedores vendiam os animais para sacrifício, trocaram dinheiro, essas coisas, onde Cristo derrubou as mesas. Depois, talvez você pode procurar no YouTube umas recriações do templo de Herodes, você vê um pouco da majestade dessa criação. É tão imensa, tão magnífica, que parecia que duraria para sempre, que foi justamente a ideia de Herodes. Queria criar um grande nome para si mesmo. Criar uma construção que dura para sempre. Então é compreensível que os discípulos, andando lá no templo, vendo o tamanho das pedras e tudo mais, se maravilham e dizem para Jesus, olha que coisa, veja que maravilha. E Cristo diz, nenhuma pedra ficará sobre outra. Da perspectiva dos discípulos, isso é absurdo, impossível. Não tem nem como derrubar a construção inteira. E então fazem justamente a pergunta mais compreensível. Versículo 3. Os discípulos se aproximaram dele
e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Quais coisas? Destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Agora, alguns querendo dizer, olha, aqui são várias perguntas diferentes, falando de eventos diferentes. Perguntaram sobre o templo, mas também sobre a vinda e a consumação do século e tudo mais. Será que isso é natural no contexto? Os discípulos ouviram a profecia de Jesus e perguntaram isso. Não é uma interpretação natural dizer os discípulos perguntaram sobre isso e também por curiosidade perguntaram sobre outras coisas também que não tem nada a ver com a destruição do templo. Não, na mente dos discípulos é um só evento. O templo vai ser destruído quando? Quando Jesus vem. E assim se consome os séculos. E podemos ter certeza disso olhando aos textos paralelos. Marcos 13, versículo 4. Pode ler? Diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Pronto, aí você vê. Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas essas coisas se cumprirão. Então não é duas perguntas sobre duas coisas diferentes. Estão perguntando sobre um só evento. Pelo menos na mente deles, é um só evento. Também Lucas 21, isso vai para André. Lucas 21, versículo 7. Mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer? Certo, aí você vê que tanto em Marcos quanto em Lucas estão falando de um só evento. Estas coisas. Então todos os três evangelhos têm essencialmente essas duas perguntas. Quando é que vai acontecer? E qual o sinal de que está prestes a acontecer? Todo o resto de Mateus 24 responde a esta pergunta, ou estas duas perguntas. Alguns pentecostais que são dispensacionalistas, são futuristas, interpretam tudo isso para o futuro, eles resolvem o dilema dessa forma. Os discípulos perguntaram uma coisa, mas Jesus queria falar de outra. Isso é natural? É uma leitura natural da Bíblia? Não é. A resposta primeiro para a pergunta quando. A maioria do capítulo de Mateus 24 descreve os sinais e os eventos. A pergunta quando é respondida em versículo 34, o que eu já li algumas vezes já. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Acho que está bastante claro. Esta geração. Pelo menos um leitor de grego e os pais da igreja lendo isso não tiveram nenhuma dificuldade com isso. Essa geração é essa geração. Mais ou menos 40 anos. As pessoas hoje estarão vivos ainda quando acontece. Essa é a leitura natural. Agora, isso é um grande problema para a interpretação futurista, que eles acham que tudo isso ainda há de acontecer. Mas Jesus diz essa geração. Então, essa é a maior dificuldade para eles e eles tentam interpretar esta geração de alguma forma diferente. Alguns, e você já vê pela variedade de tentativas, um certo desespero na minha leitura. Alguns dizendo, não, essa geração se fala da raça judaica de todos os tempos. Essa geração se refere a isso? Ou esta geração, alguns dizem, se refere a uma futura geração. Não aquela que Jesus estava vivo, que Jesus estava presente, mas outra geração que ainda não nasceu. Outros ainda dizem, não, essa geração significa os seres humanos em geral, a raça humana em geral. Oxi, quieto. Eu pergunto, isto é uma leitura natural? E eu creio que não é. Quando Jesus diz essa geração não passará, é bem claro que está falando de um limite de tempo. E é bom lembrar que esta frase, esta geração, não é a primeira vez que acontece. Na verdade, no Evangelho de Mateus, Jesus tem usado muitas vezes. Vou dar um exemplo, Mateus 23, versículo 36. Jesus falando da incredulidade dos judeus da sua época. E diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Também está bem claro. E finalmente, o que dá fim a todas essas tentativas de forçar, versículo 34, é quando você lê outros textos paralelos. E eu quero mencionar alguns aqui de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mateus 10, versículo 23. Jesus diz aos discípulos, depois de enviá-los para as aldeias de Israel, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, eu usar outras palavras, mas dá o mesmo sentido.
Vocês não vão terminar de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Também bastante claro. E finalmente, Mateus 26, versículo 64. Foi quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele diz que eles mesmos, falando ao sumo sacerdote e os outros sacerdotes ali, vocês mesmos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, qual a leitura natural? É que Cristo predisse a sua vinda naquela mesma geração. Agora, isso pode criar dificuldades para a gente. Mas não devemos, por causa disso, forçar a Bíblia em um molde onde não se encaixa naturalmente. É melhor você dizer Cristo disse isso e não compreendo como é que ele cumpriu, ou dizer ele predisse isso e mudou de ideia, de que dizer, de que forçar as palavras dele em um modo onde não encaixa. Aí não pode. Isso se torna desrespeito para as Escrituras. Isso é o básico para o reformado. A gente se submete à palavra mesmo quando não faz sentido para nós. Vamos falar agora dos sinais. Para explicar os sinais, eu quero mencionar um historiador da época, Flávio Joséfo. É um judeu, não é um cristão. Um judeu que passou pela cerca de Jerusalém, pelos romanos, passou pelos eventos lá dentro da cidade, um dos poucos que sobreviveu, e conta então os eventos de primeira mão, do que ele mesmo viu. Importante reforçar, não é um cristão, nem conhece bem o ensino de Cristo. Em toda a história do judaísmo que ele escreve, ele menciona Cristo uma vez só, dizendo, apareceu um certo homem se chamando Cristo, mas foi crucificado. É a única coisa que ele fala de Jesus. E a história de Joséfo, a gente vai ver, bate muito justamente com o que Cristo está dizendo aqui em Mateus 24. Não sou eu que descobriu isso. O pai da igreja, talvez Fernando vai mencionar, o pai da igreja Eusébio de Cesareia, do 4º século, já faz uma comparação bem estreita entre o que Joséfo nos conta e o que Cristo disse em Mateus 24. Praticamente tudo que eu vou apresentar aqui hoje, Eusébio de Cesareia também disse. Falsos cristos é o primeiro sinal. Cristo diz, Mateus 24, versículo 4. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, falsos cristos. Joséfo também descreve muitos falsos cristos surgindo durante todo o primeiro século, mas especialmente chegando perto do ano 70, que foi o ano que Jerusalém foi cercada e destruída. Especialmente nos últimos 5 anos, apareceu muitos falsos cristos. E muitos judeus correram atrás desses homens se chamando Cristo. Temos que lembrar o conceito judaico do Cristo, que é algo que Jesus teve que bater muito de frente com os seus discípulos. Os judeus queriam alguém para livrar os judeus dos romanos, uma figura política, militar. E Jesus teve que enfrentar isso muito, que o Cristo não é isso, que ele vai sofrer. Vocês lembram como Pedro ficou tudo, não, isso não pode. Mas esse foi o conceito judaico do Messias, é uma figura política, revolucionária, vai libertar os judeus dos romanos. Então, durante esses últimos anos, muitos desses falsos cristos apareceram e muitos judeus correram atrás. Eram homens violentos. É bom mencionar também, quando fala de um falso Cristo, não é alguém se chamando Jesus. Não é alguém dizendo, eu sou Jesus voltado. Não, eles desconsideram Jesus como Cristo. São pessoas que estão se chamando o Cristo, o Messias. Então esse foi o primeiro sinal. Segundo, guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Vou botar tudo isso junto. Isso também, Joséfo descreve todas essas coisas acontecendo nesses últimos anos. Especialmente nos últimos 4 anos, 66 a 70, o Império Romano passou por uma instabilidade muito grande. Tinha vários imperadores concorrentes, cada um se chamando o correto imperador de Roma, grandes rebeliões. Muitos pensaram que o Império Romano iria cair.
naquele momento. Foi justamente isso que deu coragem aos judeus de fazer sua revolução contra Roma, pensando que Roma está fraco. Agora é o momento de rebelir contra Roma. Aí Cristo diz, você vai ouvir todos esses rumores, mas não é o fim. Em outras palavras, calma. Eu acho irônico que hoje em dia muita gente ouve de terremotos, rumores de guerra e diz, é o fim dos tempos. Que é justamente o contrário do que Cristo está dizendo. Escutando essas coisas, fique calmo, que não é o fim. São coisas que sempre acontecem. Então, ele fala de um tempo de grande perseguição, terceiro sinal. Grande perseguição, versículos 9 a 13. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Isso também descreve, esse tipo de perseguição, descreve exatamente o que nós vemos já no livro de Atos. Essa perseguição, e veja, é perseguição pelos judeus. Isso é bem explícito. Tribunais, a palavra ele fala de levarão vocês diante dos tribunais, a palavra é sinédrio, no grego, é o sinédrio, que é um termo bem específico para os sacerdotes e anciãos dos judeus. E também menciona sinagogas. Então veja que não são termos que se aplicam para hoje. Se esses fossem os sinais dos tempos hoje, cadê os judeus para levar a gente para sinagogas e sinédrios? Isso não existe hoje. Sinagogas existem, né? Mas sinédrio já não existe. Então, até agora em nossa leitura, nós temos razão para dizer que isso se refere a futuros eventos? Creio que não. E imagine ser um cristão nesse período de 10, 20 anos antes de 70. Então, nos anos 40, 50, 60 até 70. Imagine ser um cristão. Nada da destruição do templo, que Jesus falou, não aconteceu. O templo está lá, está em pé, está tudo bem. Grandes multidões chegando lá todo ano para as festas, Páscoa, festa de tabernáculos, essas coisas. O templo, algumas décadas depois, finalmente se completou. Terminou a construção, todos os detalhes de mármore e ouro, tudo tão maravilhoso. Nada das profecias de Cristo se cumprindo. Imagina ser um cristão. Seu Messias já foi crucificado, foi morto. Os discípulos disseram que encontraram, mas quem sabe se encontrou mesmo. Nada que ele predisse se cumpriu. Muitos cristãos acabaram se envergonhando, voltando para o judaísmo. Nós vemos muitas advertências justamente contra isso na Bíblia. A carta aos Hebreus adverte muito, não volte. Também muitos cristãos entregaram seus próprios irmãos. Passaram tempo na igreja, professaram sua fé, se envergonharam, voltaram para o judaísmo e traíram, entregaram seus irmãos. Os cristãos estão encontrando lá naquela casa. Justamente o que Cristo diz, que fala de traição, né? O pai entregará o filho entrega ao pai. E por isso que Cristo adverte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ser um tempo muito difícil para ser um cristão. Então, dispensacionalistas dizem que tudo isso se refere à grande tribulação, que ainda vem em nossa frente. Vai depois do arrebatamento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que Cristo está dizendo aqui. O último sinal, o evangelho será pregado a todas as nações. Aí os futuristas dizem, olha, tá vendo isso aí? Não aconteceu. O evangelho não foi pregado ainda a todas as nações. Olha o que o próprio Novo Testamento diz. Colossenses 1, versículo 23. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo está dizendo, já na época dos Colossenses, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Romanos 1, versículo 8. Paulo diz, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Já durante o primeiro século, a fé cristã se espalhou para todo o mundo conhecido. Quando a Bíblia fala o mundo, nem sempre se refere ao planeta todo. Não está falando das Américas, lá no outro lado do mundo, da Austrália, da China, do mundo conhecido, o mundo romano. Aí, até que se usa uma palavra distinta aqui, que é oikumene, fala do mundo civilizado.
Este é o mundo que Cristo está falando. As nações conhecidas. Vamos lá então para a parte boa. A abominação que causa desolação. Que isso, hein? Os dispensacionalistas têm milhares de teorias sobre o que é a abominação que causa desolação. Mas vamos deixar a Escritura explicar a Escritura. O termo vem de Daniel. Só se encontra em Daniel. Ocorre em capítulo 9, 11 e 12. 3 vezes em Daniel. Em Daniel, se refere a algum sacrilégio, algum tipo de idolatria pesada, que teve como resultado a desolação de quê? Do templo. Em Daniel isso está bem claro. É a desolação do templo, o abandono do templo. Deus vai abandonar seu templo, sua casa, por causa de alguma abominação tão pesada que não tem como Deus continuar no seu templo. A maioria dos estudiosos hoje entendem que isso se refere a um evento que ocorreu no ano 167 a.C. O imperador Seleucida, Antíoco Epífano, conquistou Jerusalém, entrou no templo e construiu lá no centro do templo um altar a Zeus, a deus Zeus. E assim profanou o templo. O livro de Macabeus interpreta essa frase, abominação que causa desolação, justamente a este evento. Então, Macabeus liga a frase para este evento. É possível que Daniel estava falando de outra coisa e que é uma figura que se repete. Lembrando que Daniel está falando no tempo dos babilônios e pérsios. Nessa época dos pérsios. Daniel 9, 11 e 12, na época dos pérsios. Então pode ser que Daniel está falando de outro evento, mas Macabeus liga isso com Antíoco Epífano. E veja como Cristo diz, quem lê entenda. Então dá a impressão que está falando de um sacrilégio parecido, mas um tipo da mesma coisa. Talvez Daniel teve uma coisa em mente, Macabeus já pega a figura, o tipo, e relaciona com algo que aconteceu na época dos Macabeus, e Cristo então diz, quem lê entenda. Estão falando de algum sacrilégio parecido. Então, a que Cristo está falando? Aqui nós temos a grande vantagem do texto paralelo em Lucas, Lucas 21. Lucas é muito útil para a gente, porque o Evangelho segundo Lucas foi escrito a um grego que não tinha um pano de fundo judaico. Então ele não conheceu todos esses termos. O que é abominação que causa desolação? Teófilo, o recipiente do Evangelho de Lucas, não teria a mínima ideia dessas histórias judaicas. Então, muitas vezes Lucas explica em termos simples para Teófilo o que os outros evangelhos explicam em termos simbólicos. Então veja, no mesmo texto paralelo, Lucas 21, versículo 20, veja como ele interpreta. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então, é o mesmo, tudo no mesmo contexto, você segue a mesma sequência, só que ele troca a frase, abominação que causa desolação, por Jerusalém sitiada por exércitos. Então, é claramente o exército romano vindo contra Jerusalém. Mas como assim? Como isso é uma figura dessa abominação que causa desolação? O que tem a ver? Aqui, novamente, Joséfo nos ajuda. Interessante, Joséfo, sem nem conhecer o Evangelho de Mateus. Joséfo faz a mesma identificação, dizendo que os exércitos romanos chegando no território judaico é igual à abominação que causa desolação. Joséfo diz. Por quê? O exército romano tinha uma bandeira com uma águia. Vocês têm aí na planilha. Na verdade, nem águia é. Eles chamaram a águia, mas é uma espécie de urubu. Mas eles chamavam de águia. Os judeus consideravam essa águia, esse urubu, uma idolatria. Porque é uma imagem esculpida, em forma de animal. E os judeus protestaram tão violentamente contra o uso dessa bandeira em Judeia, que o Império Romano, veja isso, os judeus são teimosos. O Império Romano fez uma concessão aos judeus, não vamos usar essa figura dentro de Judeia, tá certo? Deixe de brigar tanto. Tão sério os judeus levaram isso, que o Império Romano fez essa concessão. Essa figura não entra nas fronteiras de Judeia. Mas, no ano 67, quando o exército romano finalmente marchou contra Jerusalém, eles já jogaram fora essa concessão. Aí, pela primeira vez, essa figura entra em Judeia.
Então, Joséfo mesmo identifica isso como cumprimento da profecia de Daniel sobre a abominação que causa desolação. Exatamente fazendo a mesma identificação que Lucas faz. Então, pergunto novamente, até agora nós temos motivos para interpretar isso como algo futuro? E eu creio que não. As evidências históricas todas apontam para o mesmo evento. Próxima coisa, a fuga dos cristãos e a própria cerca de Jerusalém. Vamos ler versículo 16. Então, quando vedes a abominação, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas ou das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Obviamente aqui se refere, tem que se referir, a eventos contemporâneos daquela época. Como é que alguém, imagina, da perspectiva futurista, dizendo que isso vai se cumprir ainda. Como é que você vai fugir para os montes de Judeia, você morando aqui no Brasil? Não tem como. Claramente, Cristo está falando sobre um evento geograficamente ligado com Judeia. Então, Cristo diz, assim que vê a abominação, fuja para os montes de Judeia. Aqui também o pai da igreja, Eusébio, descreve que foi exatamente isso que os cristãos fizeram na cerca de Jerusalém. Quando os exércitos romanos entraram na Judeia, eles começaram destruindo as aldeias ao redor. E o que aconteceu? Todos os judeus fugiram para Jerusalém, a cidade fortificada. É bem compreensível que fizeram isso. Jerusalém foi considerada uma cidade impregnável. Tinha montanhas aos 3 lados da cidade e um enorme muro na frente. O próprio fato que o exército assírio tentou destruir Jerusalém e não deu. E o exército romano nessa cerca ainda levou 5 meses para penetrar o muro de Jerusalém. Veja que coisa. O exército mais poderoso do mundo tinha tanta dificuldade para conquistar essa cidade. Então, os judeus naturalmente se refugiaram lá em Jerusalém. Mas Cristo disse, não faça isso. Foge na outra direção, para os montes de Judeia. E Eusébio relata que foi exatamente isso que os cristãos fizeram. Enquanto os judeus estavam fugindo para Jerusalém, os cristãos fugiram para as montanhas. E daí das montanhas depois foram para as outras cidades fora de Judeia. Então Cristo diz, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque vai ter que fazer essa fuga. E diz, orai para que não seja no inverno. Vai ficar sem casa, escondido na mata, nas florestas, nas montanhas. Coitada das grávidas. A cerca durou 5 meses. Dentro da cidade, quase todos os moradores de Jerusalém foram mortos, ou pelos romanos, ou uns pelos outros. Jerusalém foi tomada completamente por guerra civil, se defendendo contra os romanos e matando uns aos outros dentro da cidade. Muita crueldade. Joséfo mesmo, que viu esses eventos, descreve a miséria de quem estava na cidade e também a maldade dos judeus uns com os outros. Veja o que Joséfo diz. Nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem em qualquer época produziu uma geração mais frutífera em maldade do que esta desde o começo do mundo. Joséfo, um judeu, denuncia totalmente os cidadãos judeus igual a ele. É a geração mais perversa que eu já vi. Nunca teve assim no mundo. Assim dá para entender versículos 21 e 22. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Até parece a mesma linguagem de Joséfo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, os escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os eleitos, os escolhidos, que Jesus aqui fala? Joséfo diz que no final da cerca, ele diz que tinha 600.000 pessoas dentro da cidade quando começou, e sobreviveu 40.000. De 600.000 para 40.000.
que sobreviveram à cerca. E todos eles foram levados para a escravidão pelos romanos. Quem são os eleitos? Pode ser, talvez, que tinha alguns cristãos que não conseguiram fugir de Jerusalém, grávidas e outros, que não podiam fazer a fuga, então tiveram que passar por toda essa miséria. Entre 40 mil judeus, boa chance que tiveram cristãos lá dentro. Ou, eu acho mais provável, ele está falando dos judeus, de alguns judeus ainda não convertidos. Alguns que iriam se converter ainda. E Cristo os preservou naquela cerca. Então ele diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Se a cerca tivesse demorado, todos os judeus teriam matado uns aos outros. E não teria saído ninguém vivo. Vamos pular um pouco, Cristo fala demais, mais um pouco de falsos cristos. Versículo 27, eu vou tratar já, mas eu vou deixar para frente. Veja versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. No texto paralelo em Lucas, eu não me lembro se é Lucas 17 ou 21, nesse caso, onde ele fala das duas mulheres no eirado. Né? Um será tomado, o outro deixado. Os discípulos perguntaram, tomado para onde? E Jesus diz esse texto, esse versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lembrando dos abutres, esse mesmo bicho, esse mesmo pássaro, a águia dos romanos. Então Cristo está fazendo uma figura. Jerusalém é um cadáver morto, como ele diz a um dos seus discípulos. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Então, toda Jerusalém é um morto. Onde tiver o cadáver, se ajuntarão os abutres, que são justamente esse símbolo do exército romano. Até agora, também, como já repeti várias vezes, não vejo nenhum motivo de interpretar isso como falando de outros eventos. Agora vai começar a parte difícil para mim, certo? A vinda do Filho do Homem. Vamos ler, versículos 27 a 31. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lendo isso, parece impossível que Jesus ainda está falando sobre Jerusalém, embora ele diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. E outro problema, versículo 34, todas essas coisas acontecerão para essa geração, ainda vem depois desse texto. Então fica difícil. Temos razão para acreditar que tem aqui uma quebra total da narrativa. E agora Jesus, antes estava falando de Jerusalém, agora está falando sobre outros eventos totalmente diferentes, separados por milhares de anos, e que não tem nada a ver com a pergunta dos seus discípulos. Eu acho que não. Nós temos que ver o evento, a narrativa ainda unificada, que Cristo não nos deu nenhum sinal que mudou o assunto. E ele até diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. Irmãos, para entender isso, nós temos que tratar nossos pressupostos a chegar a este texto bíblico. E temos que perguntar como um judeu treinado nas Escrituras do Antigo Testamento, como um judeu ouviria essas profecias? Quando Jesus diz, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, ele está falando literalmente do sol e as estrelas? Vamos investigar isso. Eu vou falar em termos gerais e depois vou tentar provar com textos específicos o que estou dizendo. Em termos gerais, todas as vezes no Antigo Testamento, sem exceção, sem nenhuma exceção, todas as vezes que nós ouvimos sobre o Senhor vindo nas nuvens do céu, se refere à destruição de uma cidade e uma nação. Todas as vezes, sem nenhuma exceção. E tem muitos exemplos. Também, todas as vezes que nós ouvimos esta linguagem de sol, lua, estrelas caindo do céu, se escurecendo, essas coisas, também se refere sempre, sem exceção,
a mesma coisa, destruição de uma cidade ou uma nação. Babilônia, Egito, Jerusalém, Tiro, outras cidades. Em nenhum caso, em todo o Antigo Testamento, foi literal. Nenhum exemplo. Eu acho que também o formato da própria impressão da nossa Bíblia também afeta a nossa interpretação. Quando a gente vê essa linguagem, Isaías ou Jeremias, está nesse, não sei se dá para ver, mas está nesse formato poético. É poesia. Aí já muda a nossa interpretação. Não, isso aí é simbólico. E a gente não tem nenhuma dificuldade no Antigo Testamento. Aqui, imagine se fosse colocado nesse formato, como isso afetaria a nossa leitura. Então agora eu vou dar uns exemplos. Isaías capítulo 13. Jesus está citando quase palavra por palavra. Isaías capítulo 13. Só para dar o contexto, veja versículo 1 de Isaías 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Certo? Então é o contexto. Aí vamos pular para o versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Até 13. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Aqui, Cristo, como falei, está citando quase palavra por palavra, o que ele fala do céu, da lua, das estrelas. E não foi literal. Isaías estava falando da destruição da Babilônia. Ele fala em termos majestosos, termos bem grandiosos. Não terá mais violento na terra. Não, em toda a terra? Está falando dos Aztecas e Maia lá nas Américas? Não. Está falando da terra da Babilônia. Não terá mais. Vai ser destruído por completo. Outro, Ezequiel, capítulo 32. Primeiro contexto, versículo 2. Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito. Então, o contexto é sobre Egito. Agora vamos pular para o versículo 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Então, é apenas outro exemplo, usando a mesma linguagem, que não foi literal. Não estava falando da destruição do mundo, mas do Egito. O efeito dessas imagens, dessa linguagem, é de capturar o senso, a experiência de quem está morando dentro da Babilônia ou dentro do Egito. Ou Tiro, que tem também a mesma linguagem usada para Tiro, Sidom, Babilônia e Jerusalém. Em nenhum caso se cumpriu literalmente, porque não era a intenção. É de descrever a experiência. Então, na minha opinião, eu não vejo nenhuma razão para forçar uma interpretação literal só nesse único exemplo. Em toda a Bíblia, onde Cristo usa essa linguagem, não, agora tem que ser literal. Especialmente considerando todo o resto do contexto que a gente já viu. Onde ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém. E onde ele marca também o tempo, em versículo 34. Mas a vinda do Filho do Homem. Eu vou pular, por enquanto, o sinal do Filho do Homem nos céus. Eu vou falar, mas nesse momento vou deixar para frente. Somente Mateus usa essa expressão. Marcos e Lucas não têm essa. O sinal do Filho do Homem nos céus. É claro que a vinda do Filho do Homem tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades. Isso já é o caso no resto do Evangelho. Nós podemos ver definitivamente que nem sempre que Cristo fala da sua vinda está falando sobre o fim dos tempos. Para dar alguns exemplos, a gente já viu Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui é importante ver o texto paralelo daquele texto. Lucas interpreta
esta vinda do Filho do Homem, ele substitui com a frase a vinda do reino de Deus. Então, a gente vê que essas duas frases são intercambiáveis. A vinda do Filho do Homem e a vinda do reino de Deus. São intercambiáveis. Você vê essas duas frases trocadas muito. E Lucas interpreta isso como a destruição das cidades de Judeia. Expressamente. Vamos ler. Lucas 10, versículo 10. Lembrando, Lucas tende a ser mais literal. Tende a ser mais simples, que seu leitor é um grego que não tem nada de conhecimento da linguagem judaica. Então, Lucas 10, versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Qual cidade? A cidade que os discípulos estavam visitando, dentro da Judeia. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Duas cidades dentro de Judeia. Porque se em Tiro ou em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, outra cidade em Jerusalém, em Judeia, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Então Jesus está falando sobre o fim do tempo, o final da história, ou está falando sobre um juízo que cairá naquelas cidades todas dentro de Judeia. Então nem sempre a vinda do Filho do Homem se refere à sua vinda no final dos tempos. Vou dar outro exemplo, Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Novamente vamos ver como Lucas interpreta. Lucas 9, versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Novamente você vê, são intercambiáveis. Vinda do Filho do Homem, reino de Deus. Mas o que mais Lucas nos ensina sobre o reino de Deus? No texto paralelo, Lucas 17. Acho que foi Daphne, né? Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eu aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Interessante, né? Não é assim tão literal como a gente imaginou. Jesus diz, o reino de Deus não vem de forma visível. Não vai dizer, o reino de Deus está ali. Diz, não, o reino de Deus já está dentro de vós. O ponto é, nós usamos sempre os textos claros para interpretar ou nos ajudar a interpretar os textos difíceis. Para mim, a vinda do Filho do Homem nas nuvens e o reino de Deus são frases difíceis, que se referem a diversas coisas diferentes. E nós temos toda a precedência do Antigo Testamento também. Para mim, são os menos claros. E o resto do capítulo que nós vimos até agora é o mais fácil. Se alinha bem com os eventos históricos e é marcado com o limite de tempo em verso 34. Agora, em vez de especularmos sobre o que será que Jesus está se referindo, vamos trabalhar um pouco para ver o que nós podemos já saber com certeza. Primeiro, o Filho do Homem vindo nas nuvens. De onde vem essa linguagem? Filho do Homem vindo nas nuvens. Alguém lembra onde primeiramente aparece essa linguagem? Daniel 7. Na verdade, é o único lugar na Bíblia onde você encontra essa linguagem. Você vê muito o Senhor vindo nas nuvens. Mas só Daniel 7 tem o Filho do Homem vindo nas nuvens. Interessante que naquele texto em Daniel 7, o Filho do Homem vindo nas nuvens não está falando dele vindo para a terra, mas vindo para o céu. Daniel já está lá no céu, vendo o ancião de dias, e vê como Filho do Homem vindo nas nuvens para o céu. E quando chega lá, ele recebe domínio para que todas as tribos, nações, línguas, etc. o sirvam. E isso bate com o fato que vinda do Filho do Homem dos céus é intercambiável com vinda do reino de Deus. Nós já vimos, essas duas frases são intercambiáveis. E são, lá em Daniel 7. Em Daniel 7 são intercambiáveis. A vinda do Filho do Homem é justamente para inaugurar o seu reino. Então, bate. Então, pela definição de Daniel 7,
isso é coerente. Então isso é uma interpretação que eu considero possível. Que quando Jesus diz, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória, se definido pelo Antigo Testamento, se refere ao entronizado do Filho que eles verão. O Filho do Homem entronizado, vindo no seu reino, daquela forma como Jesus diz em Lucas 17. Não de uma forma visível, ele ali, mas já está crescendo entre vós. Tem muitos preteristas que seguem essa linha. Eu ainda acho que tem alguns problemas com essa ideia de que a vinda do Filho do Homem se refere à sua ascensão, ou inauguração do seu reino. Essas são minhas ressalvas. Primeiro, quando diz, eles verão o Filho do Homem vindo. A lógica é que, quando você diz, você vai ver Pastor Kennedy vindo para o Brasil. Então, vindo, vai ver Pastor Kennedy vindo, né? Vindo é para você, o sentido natural de vir. Você verá alguém vindo, é vindo para você. Então, Jesus diz, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Para mim, a ideia é mais indo em direção a eles. É a interpretação para mim, mais natural. E outro, em Mateus 26, versículo 64, lembra aquelas palavras que Cristo diz ao Sinédrio e ao sumo sacerdote? Cristo diz a ele, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você vê que aqui inverteu a ordem de Daniel. Já estava assentado e agora está vindo. Então não está vindo para se assentar, mas já estava assentado e agora está vindo. Então, mesmo que Daniel dá uma precedência para dizer a vinda do Filho do Homem é seu entronizado, para mim a vinda é mais naturalmente interpretada como em direção a Jerusalém. E aqui também tem precedência no Antigo Testamento. Todas as vezes que nós encontramos a frase o Senhor, não o Filho do Homem, mas o Senhor vindo nas nuvens do céu, é uma vinda em julgamento. Isaías 19, versículo 1. Sentença contra Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. A vinda do Senhor nas nuvens para Egito. Ou Isaías 13, lembrando que Cristo já citou esse texto de Isaías 13. Isaías 13, versículo 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra, já vem de um país remoto. Aqui novamente nós vemos uma vinda do Senhor. É uma vinda literal? Não é. Se refere à vinda do Senhor por meio, nesse caso, do exército da Babilônia. Do exército da Pérsia, contra a Babilônia. Outro exemplo, Miqueias. Miqueias capítulo 1, versículo 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. Você vê essa mesma linguagem da criação se quebrando. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Aqui nós temos uma vinda do Senhor, saindo do seu lugar, mas não literalmente, por meio dos exércitos, desse caso de Babilônia contra Jerusalém. Mais um, Malaquias, capítulo 3, um texto muito trabalhado nos evangelhos de Marcos e Mateus. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora, essa vinda é boa? Continua. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Essa vinda do Senhor contra o seu templo é em julgamento. Nós vemos essa linguagem da vinda do Senhor até nos evangelhos, o que me empurra ainda mais nesse sentido, que é uma vinda em julgamento. Os próprios evangelhos falam da vinda do Senhor contra Jerusalém. Marcos capítulo 12, versículo 9. Isso é a parábola da vinha, e os lavradores da vinha, que foram infiéis, mataram o filho, o filho do dono. Versículo 9, Jesus pergunta, que fará, pois, o dono da vinha? Virá
exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Nós temos uma vinda do Senhor. Contra quem? No contexto, claramente contra os judeus. Vou dar mais um exemplo, Mateus 22. E aqui está bem explícito. Isso é a parábola dos convidados ao banquete do casamento. Mateus 24, versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e meus cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bordas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio, e os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Que está bem claro. E nenhum judeu ouvindo essa parábola teria a mínima dúvida que Cristo está aqui profetizando a destruição de Jerusalém. E no contexto, você vê justamente que os fariseus se enfureceram ouvindo isso. Tem que lembrar, a principal acusação usada tanto contra Jesus quanto contra os cristãos é que são inimigos do templo. Quando Jesus foi interrogado pelo Sinédrio, e a acusação que finalmente pegou contra ele é que ele disse que destruirei esse templo. Em 3 dias reconstruirei. Aí eles dizem, não, agora é blasfêmia. Agora está pronto. Estevão também foi acusado disso, quando foi apedrejado, é um inimigo do templo. Então os cristãos foram acusados disso. Atos também menciona outros casos que os cristãos em geral foram acusados de ser inimigos do templo. Então aqui está bem claro, nos próprios evangelhos, nós vemos a vinda do Senhor como Jesus diz, enviará suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Todo o contexto aponta para isso. Todo o contexto. Mateus 23, o finalzinho de Mateus 23, que é o contexto do nosso capítulo. Jerusalém, Jerusalém, quem matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserto. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Está bem claro. Todo o contexto é isso. É a destruição desta cidade, especialmente do templo. Também, irmãos, é claro que essa vinda não é o fim da história. Novamente em Marcos 12, versículo 9. O final da parábola da vinha. Quem fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O final da história não é. A vinha será passada para outros. É o final da história deles, mas não o final da história humana. Lucas 21, versículo 22 a 24. Quer ler, André? Pode ser? Lucas 21, 22 a 24. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento do que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles... Veja aqui que não é o fim da história. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpre. Não é o final da história ainda. Então, irmãos, a minha conclusão é que a vinda do Filho do Homem, levando em consideração toda a precedência da vinda do Senhor no Antigo Testamento e nos Evangelhos, é que é uma vinda em juízo contra Jerusalém. Não uma vinda literal visível. A única coisa que fala de visibilidade, de algo que será visto, é o versículo, aquele que eu pulei, 27, né? Não, tem essa também, na verdade. Mas eu estava pensando no versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então é algo visível, parece. A gente não sabe tudo que os judeus viram dentro da cerca de Jerusalém. A maioria não sobreviveu para contar. Mas, novamente, Joséfo é interessante. Joséfo conta um evento que aconteceu durante a Páscoa, pouco tempo antes do início da guerra. Então, não foi durante a cerca, mas antes do início, pouco antes do início. Escuta aí o que Joséfo diz. Além desses eventos, ele estava referindo a uma cometa,
No contexto, está falando de vários eventos que deram motivo de suspeitar que algo grande iria acontecer. Aí ele fala de cometa no céu e outros eventos. Além desses eventos, poucos dias após aquela festa, no 21º dia do mês de Artemísio, surgiu um certo fenômeno prodigioso e inacreditável. Suponho que seu relato pareceria uma fábula, se não fosse contado por aqueles que o viram, e se os eventos que o seguiram não fossem de uma natureza tão considerável a ponto de merecerem tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, viram-se carruagens e tropas de soldados em suas armaduras, correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Além disso, naquela festa, que chamamos de Pentecostes, quando os sacerdotes entravam à noite no átrio interno do templo, como era seu costume para realizar suas sagradas ministrações, disseram que, em primeiro lugar, sentiram um tremor, ouviram um grande estrondo, e depois disso escutaram um som como o de uma grande multidão, dizendo, vamos partir daqui. Interessante, né? Que Joséfo relata, não como cristão. O historiador romano Tácito, uma fonte independente de Joséfo, relata o mesmo evento, esses dois sinais, que foram vistos, foram lembrados. Obviamente não é escritura inspirada, mas é um relato de testemunho ocular, por duas fontes independentes. E a imagem até nos lembra da profecia de Ezequiel, quando a glória de Deus partiu do templo, essa ideia de uma grande multidão, voz de uma grande multidão dizendo, vamos partir daqui. Joséfo também fala de um certo profeta, uns 4 anos antes, eu vou concluir logo. Joséfo fala de um certo profeta, 4 anos antes da guerra, quando a cidade ainda estava em paz, está tudo bem, grandes festas, milhões de pessoas. E esse profeta andava pelas ruas de Jerusalém, clamando, ai, ai, e foi mandado ficar quieto, foi até preso, chicoteado, até os ossos, mas continuou clamando, nos lembra até de Jeremias, né, fazendo a mesma coisa, ai de Jerusalém, ai de Jerusalém. E finalmente os judeus mataram esse profeta, que estava perturbando a paz. Enfim, nós não sabemos o que os judeus na cidade viram, o que Mateus, que só Mateus menciona, esse sinal do Filho do Homem no céu. Veja, não é o Filho do Homem, é o sinal do Filho do Homem no céu. Só Mateus menciona esse detalhe. Vamos correr. A reunião dos eleitos, a última parte aqui. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os dispensacionalistas dizem que isso se refere ao arrebatamento, mas não tem razão de construir tão grande doutrina do arrebatamento sobre tão pouca evidência. Tem que perguntar, serão reunidos para quê? Para onde? Aqui não diz. Nós sabemos que não se refere ao fim da história. De Jerusalém ainda será pisoteado pelos gentios até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, o natural é que serão reunidos para o reino de Deus, para a igreja. Os eleitos serão colhidos. A palavra grega, traduzida anjos aqui, significa mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Então, às vezes tem dúvida, tipo o anjo em Apocalipse. Tem as cartas aos 7 anjos, anjo de Éfeso, etc. A gente não sabe, é um mensageiro, o pastor, ou é um anjo mesmo? Pode se referir simplesmente aos evangelistas, os mensageiros que Cristo enviou. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a cumprir todas as coisas que vos tenham ordenado. Foi exatamente a comissão de Cristo. E o fato é que muitos judeus continuaram se convertendo ao cristianismo durante o primeiro século. Então ele enviou seus mensageiros, muitos eleitos foram reunidos, e ainda depois da destruição de Jerusalém, outros também. Para alguns judeus isso fechou a esperança de continuar esperando no templo, e alguns se converteram ao cristianismo por causa desses eventos. Enfim, chegamos a versículo 34, que já tratei bastante, a marca de tempo que não se deve ignorar. Olha, resumindo, talvez vocês ouvindo isso pela primeira vez, vocês ficaram ainda insatisfeitos. Você diz, rapaz, a linguagem que Cristo usa ainda me dá a impressão que está falando do fim dos tempos. O fato é, os próprios pais da igreja também pensaram assim. E acho que Fernando vai falar sobre isso, se não roubar todo o tempo dele. Mesmo que Eusébio reconheceu todo o resto do capítulo como falando de Jerusalém, quando fala esses últimos versículos, 29 a 31,
Ele diz, não, isso aí é o fim dos tempos. Não tem nada aqui na narrativa que se quebra, que dá a impressão que está falando do fim dos tempos. E tem versículo 34, que vem ainda depois. Eu acho possível uma certa síntese nessas visões, que vai assim: o que aconteceu em Jerusalém foi um tipo de prenúncio sobre o julgamento no fim dos tempos. Acho isso cabível. O que Jesus descreve aí foi um microcosmo do juízo final. É bem claro que os apóstolos também falaram de um julgamento final, que cairá sobre o mundo inteiro. Você vê, por exemplo, em Atos 17, Paulo está falando para gregos, que não tem nada a ver com Jerusalém, e ele fala de um juízo final. E chama eles para arrependimento. Interessante, nós vemos alguns textos que até dizem, juízo começa com a casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, citando o profeta Ezequiel, o juízo começa com a casa de Deus. Paulo diz em Romanos 2, versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Acho cabível dizer que há aqui algum tipo de prenúncia, um microcosmo, um tipo do juízo final. Mas mesmo se a gente usa essa saída, temos que dizer isso com algumas ressalvas. Primeiro, os sinais dos tempos que são descritos aqui falam sobre estes eventos e não devem ser tirados do contexto para ainda falar sobre os dias de hoje. Isso é muito comum e sempre traz vergonha para a igreja. Cada geração de cristãos pensa que está vivendo no fim dos tempos. E acontece algum evento, terremoto, guerra, bomba nuclear, não sei o quê. E está vendo? Agora é os últimos dias. Isso acaba trazendo vergonha na igreja. Isso já aconteceu no ano 1000. Nos tempos medievais, no ano 1000. Toda a Europa já estava se preparando para a volta iminente de Cristo. Que eles pensaram sobre o reino milenar. Reinará por 1000 anos. Aí está se cumprindo esses 1000 anos. Então o fim está próximo. E que sorte, tinha guerras, rumores de guerras, terremotos, como sempre tem, né? Aí traz vergonha. A mesma coisa a gente viu até recente durante Covid. Vocês lembram quantas pessoas disseram na época de Covid? Isso é sinais dos tempos. A vacina é a marca da besta. Essas coisas. Isso traz vergonha para a igreja. Isso é a minha crítica com a interpretação idealista. Eu acho que tem alguns aspectos positivos com a interpretação idealista, mas ela se diz a chave universal, interpreta tudo como sempre acontecendo, mas não leva a sério o contexto original. Não devemos fazer isso. A gente não faz isso com nenhuma outra parte da Escritura. Isaías 13, por exemplo, sobre Babilônia. A gente reconhece, tinha um contexto original. Isso importa. Isso não significa que é irrelevante para hoje. Toda a Escritura é sempre relevante. Mas não estava falando sobre os tempos de hoje. E devemos respeitar isso também com Mateus 24. Outra diferença também, o dia do Senhor profetizado por Cristo, ele deixou bem claro, estava próximo. O dia do juízo final, nós não sabemos se está próximo ou talvez muito distante ainda. Nós não sabemos. As palavras de Cristo em versículo 34 foram bem claras. Então não devemos forçar isso. Isso também leva vergonha na igreja. Os ateus já aproveitam ao máximo. Escutando o cristão dizendo, não, assim, geração não é geração mesmo, é raça humana, alguma coisa não razoável. E todo mundo assistindo esse tipo de debate sabe, o ateu ganhou, o agnóstico ganhou, que o cristão não consegue fugir disso não. Cristo claramente diz essa geração. E finalmente, uma última ressalva, os sinais aqui falam de muita tribulação, muito sofrimento. A igreja estava passando por dores de parto. A igreja saindo da matriz do judaísmo. Mas isso não quer dizer que nós estamos esperando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, Paulo disse naquela época que é melhor não casar. Ele diz, por causa da presente tribulação, é melhor não casar. Jesus também diz, ai daquelas que são grávidas. Seria um erro muito sério aplicar isso para hoje da mesma forma. E acontece às vezes que cristãos usam isso como desculpa para não ter filho. Não quero trazer filhos para este mundo, que estamos no fim dos tempos, é muito sofrimento para frente, é melhor nem ter filho. Em termos gerais, o Novo Testamento ensina que nós vivemos em uma época de muita esperança. Cristo está reunindo seus eleitos hoje, construindo sua igreja, diz que as portas do inferno não resistirão, chamando nações para obediência
E nós temos muitas promessas de Cristo de crescimento, de conversão dos povos. Lembre-se, o Filho do Homem vem ao trono, Daniel 7, e foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Muitas vezes pessoas negam aquelas promessas utilizando Mateus 24. Não, veja, Mateus 24 diz que é sofrimento e tribulação para frente. Não é o contexto. É claro que nós vamos enfrentar perseguições, dificuldades, sofrimentos, é claro. Estamos num mundo caído, vamos enfrentar morte, doenças, corrupção. Estamos esperando a redenção dos nossos corpos. A gente sabe que será só na ressurreição final. Mas não devemos forçar este capítulo para eventos futuros. Então vou concluir. 1 minuto, literalmente. 60 segundos. Finalmente, quando nós compreendemos esse capítulo, irmãos, isso nos ajuda a enxergar o nosso próprio tempo melhor. Nós não devemos nos esconder, nos isolar, porque vemos sinais dos tempos, vemos o juízo final está próximo. Nós devemos construir, sabendo que Cristo pode tardar, pode demorar. Devemos casar, devemos criar nossos filhos no temor do Senhor, devemos pregar o Evangelho, plantar igrejas, sabendo que é isso que Cristo nos deu para fazer nesse tempo. Estamos sempre preparados para o retorno de Cristo. Ele não nos disse quando voltará. Mas nós não somos chamados a buscar um livramento deste mundo, para se esconder esperando que Cristo volte logo, para nos resgatar deste mundo perverso. Estamos chamados a construir. Temos o privilégio de sermos colônias do reino de Deus. Em nossas igrejas, em nossos lares, nossas famílias. Somos pequenas colônias do reino dos céus que está vindo para a terra. Então Cristo comprou as nações com seu sangue e pouco a pouco, século ao século, por meio do testemunho fiel dos cristãos, Ele está conquistando este reino. Isto é o nosso tempo. Nós devemos levar isso a sério. Obrigado, irmãos.